Para muitos, a minha infância foi uma infância comum. Para mim, também. Era uma infância normal. Meu pai me deu tudo, do bom e do melhor, além de um relacionamento muito saudável. Ele era carinhoso, atencioso e bastante amável. Já meu relacionamento com a minha mãe era totalmente diferente. Ela era rígida, ríspida, mas não era só comigo, era com meu pai também. Os dois tinham brigas pesadas, fortes e bastante turbulentas. Eram gritarias e às vezes até quebravam as coisas dentro de casa. O que me assustava bastante e uma coisa que me marcou era que nesse pós-briga o meu pai sempre aparecia com café da manhã para mim. Acredito que era numa tentativa de consertar aquilo que eu tinha passado no dia anterior. Meu pai tentava me acolher e me explicar que algumas coisas acontecem, mas ele gostaria que isso não acontecesse, nem que eu passasse por aquilo. Dava para sentir que ele tentava, no fundo, me proteger. Quando eu fiz 5 anos de idade, a minha mãe engravidou do meu irmãozinho. E o que antes era um relacionamento distante se tornou um abismo. Eu não tinha o olhar da minha mãe para mim. Eu não tinha a atenção dela direcionada para mim. E aquilo me magoava muito. E eu até falava com meu pai. Meu pai dizia que minha mãe tinha que demandar mais atenção para meu irmão, porque ele era pequeno, ele era bebê e precisava, de tal atenção. Mas no fundo eu sabia. Eu sabia que o amor que eu tinha pela minha mãe não era o mesmo amor que ela tinha por mim. Eu sabia que ela não me amava como eu gostaria de ser amada, como uma filha. O tempo foi passando, o relacionamento continuava sendo distante e ruim, e eu fiz 12 anos. Essa também foi a idade que me marcou. Eu lembro que eu cheguei da escola um pouco cansada e sonolenta. Tinha sido um dia bastante intenso na escola. E quando eu cheguei, eu adormeci. E eu não lavei a louça, eu só adormeci. E o que era para ser, quem sabe, um desentendimento comum, se tornou um verdadeiro pesadelo. Aquele dia minha mãe surtou comigo. Acho que foi a primeira vez que ela surtou comigo, por isso que eu sofri tanto. Ela me lançou palavras pesadíssimas que cortaram como uma lâmina no meu coração, me marcaram profundamente. Ela falou que eu era imprestável, inútil, desprezível. Ela começou a falar que tinha nojo de mim, que ela não gostaria de ter tido, que ela não gostaria que eu tivesse vindo à Terra, que por ela eu crescia logo para ir embora da casa, porque ela não gostava de respirar o mesmo ar que eu, que era horrível estar na minha presença e que eu era exatamente como meu pai, um lixo. Aquilo foi muito pesado para mim. Primeiro que meu pai era minha base, meu conforto, era quem fazia de tudo. E ela falar aquilo para mim foi muito doloroso. Por mais que eu quisesse contar pro meu pai o que acontecia, meu pai chegava muito tarde do trabalho, porque se tinha uma coisa que meu pai fazia era tentar manter a nossa família em pé. E aquele dia que eu fiquei esperando ele chegar, ele chegou tão tarde e quando ele entrou pela porta da sala, nas mãos dele tinha um gatinho. E ele disse que aquele presente era para mim. E em um segundo, tudo aquilo que eu estava carregando durante o dia inteiro, todo aquele peso, aquele remorso, aquela sensação de desprezo, de se sentir mal, de não se sentir pertencente, foi sendo tampado pela presença de um animalzinho de estimação que era tão lindo, tão fofo e peculiar. Ele era peculiar porque cada olho do meu gatinho era de uma cor diferente. E aquilo para mim era a coisa mais incrível que poderia acontecer. E eu fiquei tão grata pelo meu pai, e a partir daquele momento, o meu gato começou a ser um grande suporte para mim. Eu sentia que aquele vazio, aquela falta de atenção, aquilo que eu esperava talvez da minha mãe, estava sendo preenchido por ele. Sim, por um gato. Ele me aninhava, ele me acariciava, ele queria ficar perto de mim, ele se aconchegava em mim. É tão gostoso e eu acabava desabafando com ele, ele era meu confidente. Às vezes a gente ficava juntos no silêncio e muitas das vezes eu falava pro meu gatinho tudo aquilo que eu estava sentindo, sabe? E aquilo de certa forma me confortava, me aconchegava, me acolhia, me deixava tão bem. Mas o terror começou aí. Quando a minha mãe soube, ou sentiu, porque ela sentia,
essa conexão minha com o gato, quando ela me via feliz por estar com ele, quando ela se sentia bem de estar com o meu gato, ela começou a usar o meu gato contra mim. Então, ela me pedia para fazer as coisas e antes mesmo de eu responder, ela já falava: "Ou você faz ou seu gato morre". Isso é muito, muito, muito doloroso. Ela falava coisas do tipo: "Você vai para a aula e quando você voltar o seu gato não vai estar mais aqui". E ela falava: "Eu vou envenenar ele, eu vou colocar veneno na comida dele. Quando você chegar da escola, o seu gato não vai estar mais aqui. Você vai ver que eu vou fazer o seu gato desaparecer". Nossa, ela falava coisas assim, pesadas. E isso me doía lá na alma, porque, de certa forma, eu sabia. Eu sabia que ela tinha capacidade, eu sabia que ela tinha coragem. Eu sabia que a raiva dela pra mim, comigo, era tão grande que ela seria capaz sim de fazer uma maldade com esse gatinho. E uma das coisas que me doía muito é o fato dela falar que se eu contasse alguma coisa pro meu pai, o meu gato morria. E eu fazia de tudo que ela me pedia, mas não porque ela me pedia, mas porque eu precisava defender um bichinho tão inocente que me fazia tão bem. Eu tinha tanto medo, sabe? E eu, que era só uma adolescente, vivendo em meio àquela situação, sofrendo ameaças da minha mãe, de tirar um animalzinho de mim para me fazer mal, me proibindo de contar coisas para o meu pai, e o meu pai chegava tão cansado do trabalho, e todas as vezes que eu falava com ele, meu pai era tão amoroso, ele era tão carinhoso, e quantas vezes, quando a minha mãe me ofendia, ou ela fazia um comentário desnecessário sobre mim, ou maldoso sobre mim, meu pai levantava a voz contra ela para me defender, que inclusive era o único. E isso acabava gerando mais briga entre eles, mas ele não media esforços para me defender, para me proteger, para mostrar, sabe, que ele me acolhia. O meu pai era tudo, meu pai era minha base, meu pai era a pessoa que mais foi importante na minha vida. E se eu não tivesse o meu pai, eu realmente não sei como que eu conseguiria lidar com a minha mãe, porque era nítido que ela não gostava de mim, era nítido que ela não me amava, era nítido que ela não queria eu ali na presença dela, sabe? E era muito doloroso ver que a única coisa que me deixava bem, que era o meu gato, era o maior motivo dela me chantagear, dela me ameaçar, dela me machucar com as palavras, porque ela nunca, de fato, me cortou com uma faca, mas ela me cortava com as palavras, sabe? Eu nunca vi sangue saindo do meu corpo, mas eu via lágrimas saindo em formato de sangue de dentro de mim. E eu fui crescendo com esse sentimento, sabe? Sempre tentava falar, sempre tentava me expressar, sempre tentava me defender, mas eu nunca conseguia. E eu cresci dentro desse relacionamento. Com o tempo, eu acabei virando a empregada de casa e a mãe do meu irmão, porque tudo eu tinha que fazer. Eu tinha que chegar da escola, dar banho no meu irmão, fazer comida, dar comida para ele, levar ele para a escola, ajudar ele. E se eu fizesse qualquer coisa que tivesse fora do pedido da minha mãe, era motivo dela falar que o meu gato ia estar morto no outro dia, e aquilo me deixava extremamente desesperada. Eu tinha muito medo dela fazer isso, porque, como eu disse, eu sei que ela era capaz. Eu sei que, com muita frieza, ela olhava no fundo dos meus olhos, sabe? E ela falava pra mim: o seu gato vai morrer, sabe? Tipo, era muita maldade. Ela olhava com muita frieza mesmo pra mim. E ela parece que gostava de me enfrentar, de me encarar e de... Não sei, ela tinha um problema muito grande comigo e isso me deixava muito, muito baqueada, sabe? Até que eu fiz 15 anos. E eu já estava um pouco maior, eu já estava entendendo um pouco mais, mas a situação continuava dentro de casa. Ela não mudou o relacionamento, ela não mudou os posicionamentos, eu ainda sofria. E detalhe, eu não contava pro meu pai, sabe? E isso foi se acumulando dentro de mim, foi se acumulando, se acumulando. Até que um dia, eu nunca vou me esquecer, a gente acordou cedo, meu pai estava no banheiro se arrumando para ir pro trabalho e veio uma primeira tosse. Era uma tosse seca, uma tosse meio rude, uma tosse diferente, mas não diferente pra gente se preocupar ou pra algo do tipo, né? Era uma tosse até então comum, digamos assim. E a partir dali, o meu pai, que nunca se expressava, que nunca reclamava, que nunca levava os problemas para dentro de casa, acredito que também na tentativa de proteger a família, de não expor, né, tudo que ele estava sentindo,
começou a reclamar, e ele reclamava que sentia muita dor nas costas, que estava sentindo muita dor no corpo, que não estava conseguindo dormir direito. Ele vinha reclamando, sabe? Dia sim, dia não, e isso se tornou uma coisa constante. Até que um dia, meu pai saiu para trabalhar e o telefone da minha mãe tocou. Era parte da tarde, eu já tinha chegado da escola e o telefone tocou. Era do trabalho do meu pai, dizendo que o meu pai tinha desmaiado no trabalho e falando qual hospital tinha encaminhado o meu pai para minha mãe poder ir lá encontrar com ele e saber onde ele estava. Quando a minha mãe me falou, eu lembro do meu chão tremer, o chão que eu tava pisando, sabe? Eu tremia inteira. E aí a gente deixou o meu irmãozinho, que era pequeno, mas não tanto, com a minha avó, mãe da minha mãe, e fomos pro hospital. Quando nós chegamos lá no hospital, aquele frio do ar-condicionado, aquele rostinho dos enfermeiros, todo mundo cabisbaixo, todo mundo com energia pesada. Eu lembro do médico chamar tanto eu quanto a minha mãe e dava pra ver nos olhos dele a tristeza, carregando uma dor que provavelmente não era a primeira vez que ele estava passando por aquilo. Ele já tinha passado outras vezes. E aí ele alertou que o meu pai estava com câncer de estômago e que o estágio dele era muito avançado e ele estava num estágio muito grave. E eu lembro dele falar que ele não tinha muito tempo e aquilo foi uma lança sobre mim, porque meu pai era a única pessoa que me amava, a única pessoa que fazia as coisas por mim, era a única pessoa que me protegia. E naquele momento foi muito desesperador. Eu chorei muito, eu sofri muito. Não demorou nem uma semana de tratamento, ele não demorou nem uma semana. Foi tão rápido e meu pai foi embora. E meu pai morreu. E quando nós recebemos a notícia que meu pai morreu, eu lembro que eu queria gritar, eu queria tanto me expressar, eu queria muito, mas eu não tinha força pra isso. Eu só conseguia ficar ali, parada, em silêncio. E naquele momento, pela primeira vez a minha mãe me abraçou. Ela me acolheu, foi um abraço estranho e até um pouco duro, sabe? Um abraço diferente, mas naquele momento eu entendi que ela também precisava de ser acolhida, porque ela também estava perdendo uma pessoa que era insubstituível. E naquele momento nós duas estávamos vivendo uma coisa em comum, que era a perda de alguém que nós amávamos. E a gente se acolheu naquele momento, sabe? Foi muito ruim, foi muito duro, foi muito difícil. Meu pai era um cara incrível, era um herói mesmo, sabe? Ele foi a pessoa mais importante da minha vida e eu tenho certeza que se eu não tivesse o meu pai, eu não tinha me tornado uma mulher, sabe, digna, uma mulher com caráter, uma mulher com valor, porque eu poderia carregar dentro de mim tanta raiva, tanta mágoa, tanto rancor, tanto ódio, porque foi isso que eu recebi a minha infância inteira de quem me pôs no mundo, né? Raiva, ódio, rancor, mágoa, desprezo, rejeição, ameaças. Foi tudo que eu recebi de uma mulher que estava ali, chorando do meu lado. E naquele momento eu comecei a perceber que as coisas poderiam mudar entre a gente. De fato, algumas coisas melhoraram, mas não tanto, porque é da personalidade da minha mãe. Mas o que eu quero deixar nesse vídeo é que o meu pai, ele precisa de ser lembrado. E o que eu puder fazer para ele ser lembrado todos os dias, eu vou fazer. E eu juro que parece loucura, mas todas as vezes que eu olho dentro dos olhinhos do meu gato, é como se o meu pai estivesse me olhando. Eu sei que pode parecer doideira, mas às vezes eu falo com o meu gato como se eu estivesse falando com o meu pai. E eu sinto que ele me entende, porque ele se aproxima, ele faz carinho em mim. É como se ele estivesse me acolhendo, é como se ele estivesse me enchendo de amor. E às vezes eu sinto que no fundo, esse gatinho veio com o propósito de não me deixar sozinha. O meu pai sabia lá no fundo que esse gato me faria bem, me traria amor, aconchego e carinho. E hoje o que eu tenho é isso. É uma história, uma dor e um gato. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Gente, essa história mexeu bastante comigo, porque é tão doloroso, né? A gente perder um ente querido, principalmente um pai. Eu, Paulo, não sei o que é isso. Eu tenho muito receio,
muito medo mesmo de perder os meus pais e os meus avós que me criaram, né, que me deram princípios, valores, educação. E eu acho que a gente nunca tá preparado pra perder alguém que a gente ama, mas essa história mexeu comigo de um jeito diferente. Não sei em qual ponto foi tão forte que eu sinto o nó na garganta dela, sabe? Eu sinto a dor que ela sentiu com esse desprezo da mãe dela e, de certa forma, eu sei como um animal de estimação pode ajudar uma pessoa em um processo depressivo, em um processo de cura, um processo de transformação pessoal. Gente, animais são seres divinos de Deus, né? E um gato, ou um cachorro, ou qualquer tipo de animal que você possa vir a ter na sua casa, no qual você vai dedicar um amor, um carinho, uma atenção, é muito bonito. E me dói saber que uma mãe tinha coragem de ameaçar um gato, sabe? Tipo, de verdade, isso dói meu coração. Eu não consigo imaginar eu fazendo isso com meu filho. Porque histórias de mães brigando e rejeitando filhos, eu conto muito, né? Mas agora, rejeitar um animal, ameaçar matar um bichinho de estimação, sabe? Pra provocar uma dor no filho é muita covardia, sabe? Tipo, nossa, é muita maldade. É muita maldade. E eu fiquei realmente muito sentindo com essa história. Estou sentindo com essa história, porque realmente é difícil de engolir, né? São dois seres muito inofensivos, uma criança e um animal, né? Então, assim, o vídeo vai ficando por aí, vocês deixam a opinião de vocês nos comentários e se vocês já tiveram algum bichinho de estimação que mudou a história de vocês, a vida de vocês, traz essas histórias, que história com animal é tão legal, eu acho que eu nunca contei uma história assim aqui no meu canal. Histórias, canal de paula@gmail.com, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, um beijo e até o próximo vídeo.